E aí, meu querido, estamos de volta, ó. Esse aqui é um momento que nós vamos sanar dúvidas que possam ter ficado lá na aula 10.1. Essa é a nossa aula 10.2. Na aula 10.2, nós vamos relembrar sobre duas coisas: fungos e reino plantae. Fungos e reino plantae, nós estamos iniciando esse resgate lá do ensino fundamental, é básico. Então a gente tem que entender, ainda assim, o que é o fungo e o reino plantae. Estrutura, ficar atento para isso. Estrutura, propriedade, não, é estrutura, propriedade, característica, função e o objetivo. Objetivo aonde, professor? Objetivo no meio onde estamos. Lembra da nossa aula? Sempre eu tô reforçando isso com vocês. Todos nós, seres vivos e não vivos, aonde nós nos encontramos, ambientes bióticos e fatores abióticos que interagem, desde os primórdios até hoje, dentro de um processo que denominamos de evolução. Hoje vamos ver onde entra o fungo e o reino plantae. Na tela, meu diretor, olha aí, aula 10.2. Reino dos seres vivos 2. Quem nós vamos falar, professor? Deixa eu mostrar aqui. Primeiro, nós falamos dos fungos. Para mim, meu diretor, professor, fungo, eles são diversos, mais de 200.000 espécies. Gente, é muita coisa. Por quê, professor? Porque eu estou falando de espécie. Tem subespécie, tem cepa. Isso que eu estou falando de coisas nativas, íntegras. Imagina aquelas que passam por adaptações. Tá bom? Uma coisa, fungo, ele é estratificado diverso porque ele está diretamente relacionado com o ambiente onde ele está. Por que isso, professor? Porque ele tem essa característica de ser o quê? Saprófago. Que é isso, professor? Ele consegue se alimentar. Olha, no livro está escrito alimentar. Mas o entendimento é o quê? Ele consegue produzir uma enzima em cima de determinados substratos. Por exemplo, tem fungo que ataca pão, bolor do pão. Fungo que ataca madeira. Fungo que ataca madeira, aí madeira você pensa aí, guarda-roupa. Você pensa, com tudo que é feito de madeira, se não tiver tratado, dá fungo. Ataca qualquer substrato. Só que tem uma coisinha. Esse substrato, para ser atacado por um fungo, ele tem que estar em um determinado ambiente específico. Úmido, abafado e sem muita incidência solar, ou luminosa, vamos falar assim. E aí ele produz uma enzima e começa a degradar aquele substrato. Substrato de origem vegetal ou substrato de origem animal. Professor, ele quebra essas moléculas para se alimentar? É para o nosso entendimento, mas lá na 8ª série, no 9º ano, o professor falava se alimentar, mas na verdade, ele quebra uma molécula, usa essa molécula para se desenvolver. Lembra que eu falei? Nós somos animais. Ele também ataca, nós temos doenças fúngicas. O que ele faz, professor? O que a gente faz? Só que ele produz a enzima. Você chega, come macarrão, come pão. O que tu quer do macarrão? O que tu quer do pão? Tu tem enzimas na boca, enzimas no estômago, que vão quebrar a molécula do pão, que é o carboidrato, transformar em açúcar.
Açúcar é um monômero precursor que vai produzir o quê? Energia no nosso metabolismo. Carne, tu come a carne, tem proteína. O que tu quer da proteína? Aminoácido. Aí tu tem energia do carboidrato, tu tem o aminoácido da carne. Absorveu, vai para academia malhar, malhou, você desenvolve. O fungo quer a mesma coisa. O fungo, ele produz uma enzima, degrada o pão, degrada a madeira, degrada a nossa carne, dá doença. Doença fúngica. Para quê? Para se desenvolver. Saprófago. Vivo ou morto. O material está vivo ou morto, ele consegue fazer isso. Nós vamos, nas próximas aulas, ver quais são essas estruturas, essas propriedades. E qual é o vantagem e desvantagem desse ser vivo no ambiente. Mas também falamos de reino plantae. Professor, o que nós falamos do reino plantae? Deixa eu passar aqui, pessoal. Volta. Aumenta a tela, meu diretor. Olha aqui, ó. Reino plantae. Nós temos as pteridófitas. Desculpa, nós temos as criptógramas. Professor, quem são as criptógramas? Samambaia. Samambaia são as pteridófitas. Briófitas são aqueles musgozinhos que dão na parede do muro. Fanerógramas, nós temos as gimnosperma. Gimnosperma é porque a semente é nua, não tem fruto. Não tem aquelas árvores que elas dão fruto, elas dão semente, mas a semente não tem uma porção carnuda. É elas. E as angiospermas são os que a gente come, ó. Angiosperma, tomate, laranja, tudo, manga, angiosperma. Elas são completas, apresentam flores com estruturas reprodutivas. Professor, elas estão em que tipo de ambiente? O reino plantae, ambiente aquático. Tem planta aquática? Tem. Tem planta terrestre? Tem. Tem planta aérea? Professor, o que são plantas aéreas? São plantas que não precisam de solo para se desenvolver. São epífitas. São plantas que elas conseguem se desenvolver em cima de outra planta. A raiz dela não precisa estar no solo. Então são as epífitas. São as aéreas, nós chamamos elas de aéreas. Quais são as estruturas, propriedades e função? O objetivo das plantas nós sabemos. Auxiliam na renovação do oxigênio, mas é em colaboração com as algas. E também elas transformam substâncias inorgânicas em substâncias orgânicas. Inorgânico, transformando em orgânico, nós conseguimos nos alimentar. Seja orgânico folioso, ou um orgânico tuberoso, ou um orgânico frutífero. Tuberoso, professor, é o que tem tubérculo, como batata, inhame, raiz, cenoura, e tem as frutas, né? Tomate é uma fruta. Pronto. Para mim, meu diretor, meus queridos, fizemos a revisão. Deixa eu voltar. Opa! Fizemos aí a revisão. Tem hora que não funciona. Calma aí. Meu diretor, aumenta a tela. Tem hora não. Aqui, ó. Nós vimos a revisão de fungos e também a revisão sobre o reino plantae. Agora, para mim, meu diretor, vou deixar vocês aí, ó. Volta. Só um minuto, meu diretor. Aumenta. Não, aqui. Pronto. Bem, meu diretor. Agora eu vou deixar vocês fazendo as atividades. Daqui a pouco eu volto para corrigir juntamente com vocês. Boa atividade.
E aí, eu sei, tem umas atividades que são abertas, outras atividades são fechadas, né? E aí leva um tempinho. Mas, ó, não se preocupe. Agora é a hora que nós vamos... Desculpa, gente. Aumenta a tela, meu diretor. Agora, nós vamos sanar as dúvidas. É hora de sanar as dúvidas. Para mim, meu diretor, professor, como é que nós vamos sanar essas dúvidas? Muito simples. Vamos colocar perguntas abertas e perguntas fechadas. As perguntas abertas, eu coloco a resposta e comento a resposta. Na hora que eu estiver comentando, o que os professores sempre retratam, né? Eles relatam para nós. Que os estudantes respondem com as suas próprias palavras. Perfeito. O que tem que ficar atento é termos técnicos, conceitos. Muitas vezes os estudantes descrevem o termo técnico. Então, durante a minha explicação, você vai falar assim, nossa, mas eu escrevi a mesma coisa com palavras diferentes. Faltou o termo técnico, o conceito. Você sublinha o que você descreveu do termo técnico, coloca ele entre parênteses. Dessa forma, cria uma familiarização e isso vai auxiliar muito no processo avaliativo, tá bom? Questões fechadas. A gente vai ver qual... Eu vou colocar a pergunta e depois a gente coloca as alternativas. E eu vou explicar... Não, eu vou mostrar qual é a alternativa verdadeira e explicar por que as outras alternativas não contemplam o que foi perguntado. Tudo bem, pessoal? Meu diretor, com o senhor, na tela. Questão 1. Antigamente, os fungos eram incluídos no grupo das plantas. Achava-se que fungo era um vegetal, mas não é. Já respondi que não é. Mas... em relação a os vegetais, a forma de nutrição entre os seres vivos é bem distinta. Entretanto, eles foram considerados diferentes, sobretudo pela ausência de... Para mim, meu diretor. Pessoal, olha só. Antigamente eu achava que fungo era vegetal. Professor, aqui ó. Onde é que está? Nutrição! A nutrição do fungo é diferente da nutrição do vegetal. A nutrição do vegetal é o quê? Ele pega, pelo sistema radicular, absorve todos os nutrientes inorgânicos, seiva bruta, joga nas folhas, transforma em substâncias orgânicas pelo processo da fotossíntese. E o fungo? O fungo produz uma enzima, dependendo do substrato que ele está, ele produz uma enzima e quebra uma macromolécula até para ir um monômero. Para quebrar é reação química, então a nutrição é diferente. Vamos ver quais são as alternativas? Por exemplo, o vegetal tem uma organela que faz esse tipo de transformação, cloroplasto. Lembram disso? Meu diretor, aumenta a tela para mim. Então vamos ver qual é a alternativa? Alternativa A, mitocôndria. Alternativa B, clorofila. Alternativa C, citoplasma. Alternativa D, núcleo ou E, membrana plasmática. Pessoal, olha aqui uma coisa. O vegetal, ele tem cloroplasto. Mas os fungos têm... Não, o vegetal tem clorofila. Ele está perguntando do vegetal. Entretanto, foram considerados diferentes, sobretudo... Ah, tá. Estas. Antigamente, o fungo era incluído no grupo das plantas. Mas, em relação a estas quem? As plantas. O que as plantas têm? Elas têm clorofila. Ah, tá. Vem aqui, meu diretor. Eu li, eu achava que ele estava perguntando do fungo, mas não. Ele está perguntando o que a planta tem que o fungo não tem? Clorofila. Por isso que é diferente. A clorofila faz com que eles as plantas realizem a fotossíntese. Na tela, diretor. 4. O reino fungi inclui um grupo bastante numeroso, estima-se cerca de 200 mil espécies, espalhadas por praticamente qualquer tipo de ambiente,
onde existe umidade, denominados onde existe umidade. Para que denominado de fungo? Os fungos são seres heterótrofos. O que significa heterótrofo? Apertei junto. Vem para cá, meu diretor. Pessoal, hétero, diferente. Trófico, ambiente. Então, heterotrófico ou heterótrofo é que ele consegue em diferentes... Não é ambiente, gente. Eu sei que a tradução é ambiente. Os livros colocam ambiente, mas são... Como é o nome, meu diretor? O pão, a madeira, substrato, em diferentes substratos. Então, ele pode conseguir, todo heterótrofo ou heterotrófico consegue realizar a obtenção da sua nutrição em diferentes estratos. Por exemplo, nós, seres humanos, nós nos alimentamos de diferentes estratos. Extrato vegetal, extrato animal, entenderam? Diferentes estratos. Então, a alternativa aqui, eu acho que vai ser a letra D, né? Aumenta aí, meu diretor, para eu poder passar o slide. Alternativa D. Questão de número 3. Você está certo disso? Um grupo de estudantes participando de uma aula de campo com o seu professor de biologia para observarem os tipos de adaptações vegetais. Ao chegar ao local, uma aluna fez uma observação de que há uma espécie de pequeno porte semelhante a um tapete sobre toda a superfície que estavam. Afirmou, portanto, ser uma criptógrama briófita. Que características a levou a dar esta função? Pessoal, aqui ó, devido ao fato da estrutura reprodutiva ser escondida, para mim, meu diretor, todas as criptógramas têm o seu aparelho reprodutivo, assim, não estão visíveis. Então, esse exemplo aqui, na época chuvosa, na época de chuva aqui em Porto Velho, os muros ficam esverdeados, parece um tapetezinho. Tem briófitas e musgos. Tapetezinho, tá bom? Tem um aparelho reprodutor escondido. Nós vamos, nas próximas aulas, ter aula específica e mostrar para vocês, tá? Aumenta aí, meu diretor. Questão de número 4. Os vegetais, juntamente com outros seres clorofilados... Olha aqui, pessoal. Os vegetais, juntamente com outros seres clorofilados... Beck, meu diretor. Isso significa, pessoal, que existem vegetais com clorofila e tem alguns animais também que apresentam clorofila. A gente vai ver isso mais tarde, tá bom? Na tela, diretor. São produtoras de matéria orgânica, glicose. O que é isso, professor? São seres que absorvem nutrientes inorgânicos, fazem fotossíntese e produz orgânico, glicose orgânico. O que nutre a maioria dos seres vivos. Participando desta forma da decomposição da matéria orgânica juntamente com os fungos, liberação de oxigênio através da respiração celular, base da cadeia alimentar e fornecendo energia aos consumidores primários, ou cadeia alimentar com consumidores secundários e classificação onde também estão ligados a protistas. Alternativa C. Juntamente de que forma? Eles participam da base da cadeia alimentar, fornecendo energia para os consumidores primários. Quem são os consumidores primários? Insetos, animais que comem verduras, os herbívoros. Nós não somos considerados assim, a gente não come só vegetal, né? 5. Todos os itens indicam alguma importância ligada através dos fungos, exceto... Pessoal, das alternativas, qual dessas alternativas não tem importância para os fungos? Podem causar doenças como micose? Claro que pode. Desempenha um papel fermentador? Sim. Produção autótrofa? C. Falou em autótrofo? Para mim, meu diretor,
Fungo, pessoal, é heterótrofo, aqui já está errado. Auto é autossuficiente. Auto significa capaz, em diferentes estratos, produzir seu próprio nutriente. Não quero saber onde eu estou, eu consigo produzir meu próprio ambiente. O fungo, não. Acabou, né? Meu diretor, eu ia pedir para aumentar, mas não precisa. Pode tirar, meu diretor. Aí. Pessoal, finalizamos aqui mais uma aula. Até a próxima. Tchau, tchau.